Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, o bicho tá pegando desde que o Flamengo mais cedo anunciou oficialmente, desde ontem, né, quando já começaram os burburinhos, que o Flamengo tinha desistido do Rafinha, e a gente tinha falado com vocês que o Rafinha ia se pronunciar, a gente trouxe em primeira mão que o Rafinha estava triste, chateado e que ele ia se pronunciar. E agora tivemos a confirmação, o bicho está pegando, inclusive o Luiz Eduardo Baptista, né, que é o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, o BAP, ele deu uma declaração hoje, às 11h10 da manhã, no seu novo perfil, na verdade um perfil que ele reativou no Twitter. Ele falou o seguinte: hoje é o Dia Internacional da Felicidade. Olha só, alfinetada, será? Especialmente para nós rubro-negros. Ganhamos mais títulos nos últimos 2 anos que qualquer outra gestão. Responsabilidade fiscal, gestão profissional e sucesso esportivo. Vencer, vencer, vencer. Tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo. Uma frase até muitas vezes utilizada pela torcida jovem do Flamengo, né? É um slogan da torcida jovem do Flamengo. E aí ele coloca PDDCH, tá? O que isso significa? Ele falou isso algumas vezes em entrevistas e, na verdade, é uma sigla, né? Onde ele fala: para desespero dos detratores, cretinos e hipócritas. Né? É uma mensagem que ele manda, política até, para aqueles que são contrários à gestão do Rodolfo Landim. Ele que, inclusive, postou ontem, né, com mais de 2.800 curtidas, ele falando o seguinte: Landim por mais 3 anos, porque o Flamengo precisa seguir forte e sólido. Para desespero dos detratores, desespero dos detratores, cretinos, hipócritas. Ele coloca aqui justamente o que ele colocou hoje, a sigla, assim que ele comentou essa situação do Dia Internacional da Felicidade, e que o Flamengo tem a gestão com responsabilidade fiscal, profissional e sucesso esportivo. E ele fala: eu já ia me esquecendo também, desespero dos robôs, né? Falando dos robôs, são os ataques que ele recebe a cada postagem no Twitter. Essa situação, inclusive, eu conversei com um outro dirigente, né? Uma outra fonte que eu conversei para saber sobre o que está acontecendo, e perguntei justamente sobre essa situação envolvendo o Rafinha, que é uma situação que o Flamengo também tem jogadores que ele contratou, tem jogadores como o Mateuzinho na mesma posição, mas eu queria saber qual é o desfalque, né, que isso pode causar ao Flamengo, a não vinda do Rafinha. E essa pessoa ligada à diretoria me falou o seguinte: todos queríamos o Rafinha, mas para isso teríamos que ter alguma segurança financeira, alguma previsibilidade, coisa que a cada dia parece mais difícil. Rendas e conquistas de prêmios gordos são fundamentais para o nosso modelo. Time caro não pode ser eliminado nas oitavas da Libertadores nem nas quartas da Copa do Brasil. As contas não fecham. Ou seja, criticando os resultados, né? Uma pessoa ligada à diretoria criticando os resultados, e que esses resultados que não vieram com Libertadores e Copa do Brasil são os responsáveis para o Flamengo não estar conseguindo fazer contratações agora. Ainda perguntei a essa pessoa que me falou, pediu off, e me falou sobre os mecenas, os times que têm mecenas. Esses mecenas têm prazo de validade. Ainda tem que dar certo, né? Não adianta só contratar. O Flamengo já é um time que dá certo. Não adianta esses caras todos estarem contratando, e aí depende, né? E essa pessoa ainda falou para mim o seguinte, que o Flamengo tem 1 ano para dar um passo de cada vez, com todo o cuidado do mundo. Muitos clubes vão capotar nesse ano. Vai ser muito difícil cumprir, que os clubes cumpram, né, os combinados com os seus elencos. E aí vai ser uma situação complicada para todo mundo, inclusive para o Flamengo, e por isso o Flamengo tentando aí, então, essa explicação que vem do Flamengo. Em meio a isso tudo, a gente tem aí algumas matérias sendo publicadas
o site do Coluna, ele trouxe o seguinte: apesar de desistência oficial, o Flamengo se mantém aberto para ok de Rafinha nos bastidores. Eles falam que é informação deles, tá? Neste sábado, logo após a goleada sobre o Resende, a nação recebeu a péssima notícia e tal. No entanto, conforme apurado pela reportagem, ainda existe um otimismo pelo sim do camisa 13. Vale destacar que mesmo com a desistência oficial, a proposta do Flamengo ainda está na mesa de Rafinha. Assim, caso resolva declarar seu amor pelo clube, o atleta pode aceitar as tratativas do mais querido, que são de 600 mil reais sem aquelas luvas, né? Isso aí eu tô acrescentando, eles botaram os 600 mil. Contudo, né, o que trava foi ele fala que a pedida de luvas e tal. Não, beleza. Eles estão dizendo isso, que ainda tem uma possibilidade, né, de reviravolta. Só que o Flamengo soltou uma nota oficial. A gente, no caso do Bruno Henrique lá atrás, que o Flamengo desistiu, o Marcos Braz, não foi uma nota oficial, mas o Marcos Braz desistiu oficialmente do Bruno Henrique. A situação deu uma recuada, né? O Santos lá, o presidente do Santos deu uma recuada, o Flamengo acabou contratando. Agora, a situação irritou o lado de lá, irritou o Rafinha e seu staff, né? Ele ficou muito triste. Então, o que acontece? O Rafinha, inclusive, né? Eu vou entrar aqui no post do Rafinha para mostrar para vocês. Ó, o Rafinha postou essa foto aqui, estão vendo? Postou essa foto. E ele falou o seguinte: primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os torcedores do Flamengo pelo carinho e respeito comigo durante todo esse tempo, inclusive nesses dias envolvendo a negociação para minha volta. Vocês estão no meu coração e da minha família para sempre. Eu sei muito bem quais foram os motivos para não ter acontecido, e ontem fiquei sabendo mais ainda de todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação. Só deixando bem claro, a questão financeira não foi o motivo. Segunda, irei me pronunciar. A gente avisou a vocês que ele ia se pronunciar. Fica aqui o meu agradecimento ao clube, a alguns diretores e ao departamento de futebol. Os anos passam, se passam jogadores, dirigentes, mas fica o Flamengo. Perfeito, né? Tranquilo. E ele deixa claro aí o agradecimento a alguns diretores e ao departamento de futebol. Ao departamento de futebol, tá? Ele faz questão de frisar isso aí. Uma resposta aqui do presidente da raça rubro-negra, do Anderson Macula. Infelizmente, o maior clube do mundo vive uma guerra fria. Você tem o nosso eterno respeito da raça rubro-negra. Nós chamamos capitão. O Isaac, que é da bateria da raça, também respondeu: você sempre terá o nosso respeito. Obrigado por tudo e por sempre respeitar a camisa do maior clube do mundo, tá? Então, essas são as situações que estão acontecendo. De um lado, parte da diretoria buscando a tranquilidade na gestão das finanças. Do outro, o pessoal queria a contratação do Rafinha, chateado, o próprio jogador também muito chateado, e aí deixando claro que existe uma situação aí interna a ser resolvida, né? A gente também vinha tentando aqui apurar melhor um pouco essa história, conversar com um lado, com o outro. A gente fica realmente, né, entre a cruz e a espada, sem saber por onde seguir. Mas é isso aí, gente. Eu queria a contratação do Rafinha, sim, eu queria a contratação do Rafinha. Eu acho que todo mundo queria a contratação do Rafinha, mas se o momento é difícil, a gente tem que respeitar a situação financeira do clube. Se o momento é difícil, né, e se o jogador mesmo já falou que vai largar o aço, né, soltar o verbo, eu não sei até que ponto isso também, o pessoal estava falando já aí em possível reviravolta e tal, se ele aceitasse a pedida menor. Eu acho que se ele, dependendo do que ele falar na segunda-feira, esse caminho aí pode inclusive nem ter mais volta, né? Pode ficar uma situação aí insustentável, no relacionamento com o clube. A ESPN soltou uma matéria falando também sobre o Jorge Jesus. Muito se falou aí da possibilidade de retorno do Jorge Jesus, mas a ESPN postou o seguinte: nada de Flamengo. O advogado de Jorge Jesus se reúne com o clube europeu e pede 32 milhões para deixar o Benfica, né? De acordo com o jornal turco Dirilis Postasi, Jorge Jesus é o desejo de Ali Koç, presidente do Fenerbahçe,
para assumir o comando da equipe na próxima temporada. Ainda segundo o veículo, os dirigentes do clube de Istambul já tiveram uma reunião preliminar com o advogado Jorge Jesus, Hugo Vastera, para saber a disponibilidade do treinador. Na conversa, os responsáveis do Fenerbahçe tomaram conhecimento que o treinador português de 66 anos queria 5 milhões de euros, 32 milhões de reais anuais, na equipe amarela e azul, no caso lá no Fenerbahçe. Além de Jorge Jesus, o jornal apontou outros nomes na mira do clube turco, como o André Vilas-Boas, né, o Joachim Löw, né, o alemão, que deixará o comando da Alemanha após a Eurocopa. Também o croata Zlatko Dalic e o turco Okan Buruk. São as opções aí analisadas pelo Fenerbahçe, que é o atual terceiro colocado na tabela, na classificação do campeonato turco, com 58 pontos. 5 pontos atrás do líder Besiktas, né? Então, o Jorge Jesus interessa aí ao Fenerbahçe, mas tem essa questão toda da multa, que ele não abre mão, né, daquela possível negociação da saída amigável e tudo mais. Ainda é um impasse e nada aí nesse momento de Flamengo. O Flamengo segue com o Rogério Ceni, a gente já falou isso algumas vezes aqui. Essa situação, o Rogério Ceni agrada gregos e troianos dentro do Flamengo. Nesse momento, a permanência de Rogério Ceni não é algo que seja alguma dúvida. A saída dele não é sequer cogitada. O trabalho tem sido muito bem avaliado e a gente vê aí que o Jorge Jesus, por mais que muita gente pensasse que não, ainda tem mercado ali em alguns mercados ali menores da Europa e do Oriente Médio. Galera, eu quero convidar você a utilizar o cupom PAPA para adquirir os seus produtos do Flamengo com 5% de desconto nas lojas online, loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br e também os produtos da Fla Sandals, nosso patrocinador aí. O link, na verdade o telefone, o contato do WhatsApp do Marcos, o nosso representante aí da Fla Sandals, tá aí na descrição, assim como o @ da Outsider Tours, que é a nossa patrocinadora também. Melhores viagens, melhores preços, melhor agência do Brasil. Outsider Tours, patrocinador aqui do canal Paparazzo Rubro Negro, que você também tem um grupo especial de torcedores do Flamengo dentro da Outsider Tours. Entre em contato no @ que está aqui, do Nando da Outsider, e também do @ Outsider Tours, e o site www.outsidertours.com.br. Lembrar você que o nosso grupo de membros e Clube VIP, o link está aqui no comentário fixado. E claro, eu sempre peço a você que se inscreva aqui no canal, no botãozinho vermelho, acione a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, abraço!